Muito bom, caríssimos e caríssimas. Uma alegria estar com vocês. Mais uma aula aqui no Que Concursos que vai te ajudar no teu objetivo de passar no concurso do INSS, que muitíssimo provavelmente vai acontecer em 2024. Legal? Uma vaga é sua se você puser os meios. Eu tenho certeza que você vai pôr. Quer estudar, quer ter um plano de estudos, aproveitar as várias lives, as várias aulas que o que está te proporcionando, tá bom? Então aproveita bem, estuda bem, que você vai atingir o teu objetivo. Legal? Bom, e dentro desse projeto, o que eu tenho feito? Tenho feito em várias aulas, pode dar uma olhadinha lá no canal do Que. Tem várias aulas também que eu estou falando de previdência social, muito focado para o concurso de INSS, vários temas importantes. Já fizemos, inclusive, uma live específica para analisar questões, resolver questões, mas daí eram questões do concurso de 2016. E agora eu vou fazer algumas lives, talvez intercaladas, talvez seguidas, mas com certeza as próximas lives, as próximas aulas, elas estão direcionadas à resolução de questões, pelo menos algumas delas. E questões inéditas, são questões que eu tenho no meu banco de dados, né? Tenho lá um banco de dados meu, que eu fui fazendo, elaborando questões, estão atualizadinhas, está tudo certinho, para que você tenha questões novas que podem ser exigidas no estilo, bem pensadas no estilo do que tem sido o concurso de técnico de INSS, tá bom? Então não há tempo a perder, vamos lá com essas questões, são 20 e poucas questões que eu preparei e elas vão seguindo uma certa ordem do edital. Então vai ser mais ou menos o começo do edital, as de hoje, assim, com alguma variação, mas basicamente o começo do edital e vai seguindo de tal forma que a gente possa fechar de alguma forma por meio de questões os principais pontos do edital, tá bom? Legal? Boa aula para você e vamos começar. E para começar, já que a gente está seguindo essa ordem, não poderia ser diferente, né, caríssimos? Não poderia ser diferente. Vamos começar com história do direito previdenciário, recordando que cai história do direito previdenciário na prova do INSS sempre. A Lei Eloy Chaves, de 1923, que ela está fechando, portanto, 100 anos de previdência no Brasil, que criou uma caixa de previdência para os ferroviários. É considerado o marco inicial da previdência social em nosso país, embora já houvesse leis anteriores que tratassem da matéria. Será que está certo ou está errado? Está absolutamente correta. Está correta, sim, como você pode ver. A ideia, gente, é a seguinte: a primeira lei, grande lei, o marco quer dizer aquele momento mais importante do direito previdenciário no Brasil, sem dúvida alguma, é a Lei Eloy Chaves de 1923. Isso ninguém duvida. Mas já existiam outras leis anteriores? Sim. Isso, aliás, caiu uma questão semelhante a essa em 2016. Já existiam outras leis anteriores? Sim, já existiam outras leis anteriores que tratavam pontualmente de previdência social, como, por exemplo, a Constituição de 1891, que previa aposentadoria por invalidez para alguns funcionários públicos. Legal, é uma regra de previdência, mas não é uma lei que trata um novo regime de previdenciário por empresa e tal. Isso bem estruturado só em 1923. Razão pela qual está correta essa primeira questão, né? Está correta. Eu sempre vou fazer aqui um breve comentário depois. Como você tem esse comentário não esquece que esse material ele fica, né? Você tem acesso aí pelo YouTube. Razão pela qual eu talvez não vou comentar tudo, mas fica aqui um comentário, né? Recordando que em 1923, o que essa lei previa? Ela fazia nascer caixas de aposentadorias e pensões por empresa, que eram chamadas de CAPs. Legal? Então era por empresa e começou com as estradas de ferro do nosso país. Muito bem, vamos para a segunda questão. O direito previdenciário possui autonomia didática em relação aos demais ramos do direito, mas não em relação ao direito constitucional, tendo em vista que a Constituição Federal é a lei maior do país. Será que está certo ou está errada essa proposição? Gente, ela está totalmente errada. Claro que está errada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que a Constituição é a lei maior do país. Só que isso não tem nada a ver com com a autonomia do direito previdenciário. O que quer dizer autonomia? Gente, o direito ele é uno.
Cientificamente, o direito é uma ciência única. Mas, por uma questão didática, a gente divide em ramos. Tem o direito penal, tem o direito civil, tem o direito administrativo, constitucional, previdenciário. E o direito previdenciário, ele tem uma autonomia? Tem. Por quê? Porque ele tem um capítulo específico na Constituição, porque ele tem obras escritas sobre esse assunto, ele tem leis específicas, então, ele já adquiriu aquela autonomia didática, tanto que hoje, pelo MEC, né, quem faz direito sabe disso, é obrigado a ter nas faculdades de direito o direito previdenciário. Então, ele tem autonomia independentemente de qualquer outra questão, por isso está errada. E aqui eu coloco, né? Não existe relação entre a autonomia do direito previdenciário e hierarquia que coloca a Constituição Federal no mais alto grau da pirâmide jurídica. Claro que o direito constitucional, a Constituição, são tops, mas isso não retira a autonomia do direito previdenciário. Perfeito? Não vão se confundir. Eles adoram fazer essas confusões. O direito previdenciário tem autonomia. Pô, mas isso aí cai pouco, mas está no edital. Razão pela qual, quando a gente entende isso daqui, você praticamente arrisca um ponto do edital. Tá legal? Perfeito? Autonomia do direito previdenciário. O que mais? Após o segurado preencher todos os requisitos para o recebimento do benefício, então, olha que interessante. Após o segurado preencher todos os requisitos para o recebimento do benefício, esse direito será incorporado ao seu patrimônio jurídico, independentemente de haver ou não requerido administrativamente o benefício. Olha que interessante essa questão, já uma questão de nível médio para alto. Os senhores sabem que a maioria das questões para o INSS nós consideramos como questões de nível médio. Algumas são mais difíceis e algumas fáceis. A maioria é nível médio. Essa estaria de médio para difícil. Por quê? Ela trata de um tema super importante, que é direito adquirido na Previdência Social, que tem uma correlação com o tema da vigência da lei no tempo, vigência e principalmente aplicabilidade da lei no tempo. Ah, puxa, Binomar, então o que quer dizer isso? Quer dizer assim, você vai mudando a lei. Por exemplo, a lei previdenciária, a gente acha que é das que mais mudam. Mudam bastante, assim, ao longo do tempo e tal. Não tem problema, isso é normal. Agora, daí você fala, legal, e quando que eu posso falar que eu tenho direito adquirido? Quer dizer, independentemente das alterações da lei, eu vou conseguir aposentar com aquela regra XYZ. Então, a regra é a seguinte, vou te explicar de uma forma que você nunca mais vai esquecer. É assim, você tem uma série de requisitos para cada benefício, não é verdade? São aqueles requisitos, aquelas condições previstas em lei. Perfeito. Você vai lá, por exemplo, pensão por morte, para eu receber. Bom, eu tenho que ser filho ou cônjuge, companheiro, companheira e tal, de quem morreu. Perfeito, esse quem morreu tem que ter qualidade de segurado, enfim, esses são os requisitos, né? A aposentadoria, um homem, em regra, vai 65 anos mais 15 ou 20 anos de contribuição, dependendo da situação. Perfeito, é isso, são os requisitos. Quando você completa o requisito de qualquer benefício, completou, ele já faz parte do teu direito, acabou. Você já tem direito adquirido. Ah, Omar, mas eu não fui lá no INSS, ou no posto pessoalmente, ou por meio do aplicativo Meu INSS, eu não fiz o requerimento e daí mudou a lei. E agora? Não acontece nada, porque não é o requerimento administrativo que faz você ganhar o direito, é a implementação ou o cumprimento de todos os requisitos legais. Eu tenho certeza que você não vai mais esquecer isso. Bom, não esquece não. Razão pela qual você agora sabe com certeza responder. Após o segurado preencher todos os requisitos para o recebimento do benefício, esse direito será incorporado ao seu patrimônio jurídico, independentemente de haver ou não requerido administrativamente o benefício. Eu tenho certeza que você sabe que ela está correta, perfeito? E as explicações, elas ficam aí no material para você depois aprofundar, mas exatamente aí no comentário é aquilo que eu já falei para você, tá bom? Vamos seguir. O que mais? Mais uma questãozinha. Entre as atribuições, também questão de nível médio, entre as atribuições previstas em lei do Conselho Nacional de Previdência Social, se encontra a de estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. Também acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. E ainda, por fim,
ter a iniciativa de elaborar projetos de lei em matéria previdenciária, que devem ser remetidos para votação pelo Congresso Nacional. Será que está certo ou será que está errado? Questão, eu diria até que próxima de difícil, né? Próxima de difícil. Puxa vida, Márcio, o CNPS tem, será que tem essas, vamos dizer assim, essas atribuições? Então você vai guardar o seguinte. Veja, o Conselho Nacional de Previdência Social, aquele órgão colegiado, que tem representante do governo, aposentado, trabalhador em atividade e também do empresariado, dos quatro. Lembra que a gente fala que é quadripartite, lembra disso, né? Então, aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter a seguinte situação, olha, o Conselho Nacional de Previdência Social tem uma série de atribuições, entre as quais, com certeza, não tem iniciativa de projeto de lei. Porque quem tem iniciativa de projeto de lei, gente, são poucos. Normalmente é um deputado federal, é um senador, o presidente da República, isso no âmbito de lei federal. Em alguns casos, o Supremo Tribunal Federal, mas enfim, é isso. Não é um órgão que, por mais importante que seja, ele não tem, até o povo tem também o projeto de iniciativa popular, mas o CNPS, Conselho Nacional de Previdência Social, não tem essa atribuição. Então, por isso que a gente dá uma olhadinha aqui e vai vendo a seguinte situação. Vamos lá. A ideia é a seguinte: entre as atribuições previstas em lei do Conselho Nacional de Previdência Social se encontra a de estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. Até aí está certinho. Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência, está certinho também. A parte final é que está errada, não tem iniciativa de elaborar projetos de lei. Está muito claro, né? A parte inicial está correta, mas a parte final está em desacordo com o artigo 4º da 8.213, Lei de Benefícios. O Conselho Nacional de Previdência Social não tem por atribuição iniciativa de projeto de lei em matéria previdenciária. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha agora. A fiscalização e administração tributária das contribuições para a Seguridade Social é uma atribuição da Secretaria da Receita Federal do Brasil, certo ou errado? Vamos lá. Então, caríssimos, a ideia é a seguinte: evidentemente que há sim uma atribuição, alguém fiscaliza e alguém cobra, não é verdade? Administrativamente. Então, quem é esse órgão? Antigamente era o INSS. Quando eu trabalhei no INSS, mas já sou juiz há 24 anos, então você imagina que faz tempo isso, né? Trabalhei antes no INSS, ele tinha essa função, mas já há muitos anos, desde 2007, que essa função ela passou para a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tá legal? Perfeito? Tranquilo? Então não esquece, a Receita Federal que faz a fiscalização e a cobrança administrativa das contribuições, por exemplo, das contribuições previdenciárias. Vou tomar uma aguinha aqui. Perfeito, vamos seguindo. O que mais? Bom, então está correta, né? A proposição está em conformidade com o artigo 2º da 11.457 de 2007. Vamos continuar. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Será que está certo ou errado? Tenho certeza que você sabe. Na verdade, está correto. Está absolutamente correto. Então, guarda o seguinte, olha. A saúde, direito de todos, dever do Estado. Ela tem um caráter curativo e um caráter preventivo. Isso aqui é uma novidade da Constituição de 88. Então, hoje você trabalha muito mais até a saúde no aspecto preventivo do que o curativo. Isso é uma ideia antiga, ideia dos sanitaristas de muitos anos, que eles sempre tiveram a ideia de falar, não adianta ser só curar, tem que prevenir. É por isso que hoje tem a ver com o sistema de saúde, você cuidar, por exemplo, do meio ambiente, você cuidar do meio ambiente do trabalho, questão de poluição, etc. E claro, isso tudo gera o quê? Gera depois doenças. Então, por isso que está correto a gente falar assim, saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de saúde. Redução do risco de saúde, gente, o que é? É prevenção. E além disso, claro, a cura também, recuperação, né? Cura também, se necessário. Então, isso aqui está correto, né? A saúde é um subsistema, um braço da Seguridade Social, uma espécie da Seguridade Social, e ela tem por características o acesso universal para todos, gratuidade, ela é sistema não contributivo e igualdade entre todas as pessoas. Isso está previsto, né? A proposição traz um texto literal do artigo 196 da Constituição. No campo da saúde, claro que tem artigos importantíssimos na Constituição. Toda live eu gosto de dar esse toque, estuda mais tal coisa. No campo da saúde, tem vários artigos, a 196 ao 200, além da Lei 8080/90, mas o principal, não o único, mas o principal é o artigo 196. Então, se você falar, puxa, Mar, considerando que eu tenho pouco tempo, o que eu faço? Cara, um artigo 196. Nunca esqueça, da Constituição, primeiro o artigo 194, depois 201, depois 195, depois 203, depois 196. Guarda essa ordem no âmbito constitucional para você, sei lá, se tiver com pouco tempo, poder focar melhor. Legal? Vamos seguir isso, claro, previdenciário para o concurso de INSS. Vamos seguir. Equidade no custeio consiste em tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, aplicado ao financiamento da Seguridade Social. Equidade no custeio, será que é isso mesmo? Tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade? Será que é isso ou não é? Claro que é, com certeza. Gente, equidade, a palavrinha equidade, te faz lembrar do quê? Justiça, não é verdade? Igualdade. Só que ele é um dos princípios da Seguridade Social. E ele tem uma relação com o quê? Ele tem uma relação com o financiamento da Seguridade. Título de exemplo. Você tem 4 alíquotas para o segurado empregado recolher a contribuição previdenciária dele. 4 alíquotas. Quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos. Título de exemplo. Uma pessoa que ganha o teto da Previdência, valores de hoje R$ 7.507, ele vai pagar a alíquota nominal 14%. Quem ganha um salário mínimo ganha menos, é natural que vai pagar menos, 7,5%. Por quê? Tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Isso é equidade no financiamento, ok? Então a gente já fica aqui com essa possibilidade, razão pela qual está correta, né? Está correta, depois você vai dar uma olhadinha aqui, mas já estamos falando, concretização do princípio tributário da capacidade contributiva. E aqui eu dou um outro exemplo, né? Pessoas jurídicas e empresas contribuem com alíquotas superiores à das pessoas físicas. Por quê? Porque quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. Vamos seguir, gente. Mais uma. Vamos agora tratar de assistência social. A assistência social é um sistema de proteção social não contributivo e compulsório. Gente, vem cá. Quando eu penso em seguridade social, eu penso num amplo sistema de proteção social, não é verdade? Amplo sistema de proteção social. Ele é um gênero do qual existem 3 espécies: a previdência social, contributiva e compulsória para aqueles que trabalham. A assistência social não contributiva e exclusivamente para aquelas pessoas que são pobres, que são caracterizadas legalmente como pessoas pobres. Então tem os parâmetros, né, para dizer se uma pessoa é pobre ou não, claro, no âmbito legal. Depois, eu tenho o quê? A saúde. A saúde é para todos, universal, direito de todos, dever do Estado. Ou seja, interessa a pessoa rica, se ela é pobre e não precisa contribuir. Então, o que a gente tira? Previdência, sistema alemão, tem que pagar. Quem paga tem direito, quem não paga não tem direito. Assistência, pessoas pobres, até de senso comum, não pode cobrar, não contributivo. E saúde é para todos, também não cobra, tá bom? Então, nesse sentido, a gente volta aqui para a questão, não é difícil de você responder. É um sistema de proteção social não contributivo? Maravilhoso, está corretíssimo.
compulsório, não tem nem sentido falar em compulsório, né, gente? A ideia do compulsoriedade, o que quer dizer compulsório? Obrigatório, só vale para previdência social. Então, previdência social, sim. Se eu trabalho, ganho dinheiro, eu tenho que pagar a previdência, senão eu estou sonegando até um tributo, né? Agora, assistência social, como é que vai ser compulsório? A pessoa obrigada a receber o benefício assistencial? Claro que não tem sentido algum, razão pela qual está errada, né? Está errada. E aqui na explicação eu esclareço, né? A previdência social pública, não se confundir com a complementar privada, é um sistema compulsório para quem exerce atividade lícita e remunerada. Agora, assistência social para as pessoas pobres, naturalmente que não tem sentido falar que é obrigatória ou não. Tá bom? Legal? Então a gente já vai fechando, né? O importante é isso. Vai dando passo a passo para você atingir o teu objetivo. É isso, né? Então, não esquece nunca mais essa questão da diferença entre previdência, assistência e saúde. Bom, vamos pegar mais uma questão. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Gente, essa não posso dizer que seja uma questão difícil. Não dá. Eu estaria mentindo para vocês, não posso mentir. Mas também estaria mentindo se eu falasse que nunca cai. Eu acho que com certeza esse tema, e exatamente como está, é o que mais, se pudesse chutar, Omar, o que mais caiu em direito previdenciário em concursos desde sempre. Não tenho dúvidas que é essa questão. É o caput do artigo 194 da Constituição Federal. Então, caput quer dizer a cabeça, né? O iniciozinho desse dispositivo, que eu já falei, né, na aula de hoje, é o mais importante artigo no âmbito da constitucional para você estudar. Você tem que meio decorar esse artigo. É meio grandinho, mas você tem que decorar, tem que saber bem, né? Em segundo lugar vem o 201, também tem que saber muito bem. Mas o 194 vai falar isso. O que é Seguridade Social? Então, ela é um sistema de proteção social, né? Que nasce de ações da sociedade e do setor público e que direciona, coordena as ações de previdência, de assistência e de saúde. Seguridade é um gênero do qual existem 3 espécies: previdência social, assistência social e saúde. Legal? Então, está o que, gente? Está corretíssima, corretíssima. Se trata, na verdade, do caput do artigo 194 da Constituição. Lendo, de novo, né, para a gente fixar bem, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Nunca esqueça, né? Às vezes as pessoas pensam que seguridade é só setor público. Que bobagem, né? Pensemos aqui, por exemplo, numa ONG, pensemos numa igreja, só olhando o lado da assistência social, não são importantes? Claro que são. Pensemos a previdência privada, de alguma forma também faz parte do sistema de proteção social, de seguridade. Pensemos na participação que o setor privado de saúde tem no Sistema Único de Saúde. Porque o Sistema Único de Saúde ele é público, mas você pode, por meio de convênios e contratos, fixar com entidades privadas. Isso é óbvio, né? Você vai nas Santas Casas de Misericórdia. Não é público, não é estatal a Santa Casa de Misericórdia. Você chega lá é atendido pelo SUS. Por quê? Porque eles têm um convênio, têm um contrato com o Estado. Então, toda a sociedade e também o setor público contribuem para a Seguridade Social. O que mais? Os trabalhadores remunerados que não forem vinculados a regimes próprios de previdência social dos servidores públicos estarão automaticamente filiados ao regime geral. Os trabalhadores remunerados que não forem vinculados, essa questão está um pouco estranha. Dá uma lidinha e me fala se acha que está certo ou errado. Vamos lá. Na verdade, trabalhadores remunerados que não forem vinculados a regimes próprios estarão automaticamente filiados ao regime geral. Será que está certo ou está errado? Está absolutamente correto, né? Então, olha que interessante, uma questão de nível médio para alto. Trabalhador remunerado que não for vinculado a regime próprio estará automaticamente filiado ao regime geral. É isso mesmo, Omar? Claro que é.
Por quê, gente? Vem cá, deixa eu te explicar como é que funciona. Faz de conta que eu não te conheço. Bom, acho que a maioria eu não tive o prazer de te conhecer, talvez um outro eu até conheça, mas a maioria de vocês eu não conheço pessoalmente. Mas daí eu chegar assim, trocando uma ideia contigo, chegar assim, ô fulano, fulana, tudo bom, beleza? Ah, você trabalha? Fala, trabalho, Omar, trabalho. Ah, beleza. Ah, você é servidor público com regime próprio, um conjunto de normas específico, uma caixa de previdência específico? Não, não sou. Não sou, aliás, nem sou servidor público. Ah, legal. Então você é filiado ao regime geral. Acabou. É isso. Porque existe o que a gente chama de automaticidade. É automática a filiação. Ah, Omar, mas eu trabalho de Uber, eu trabalho dirigindo carro, bicicleta, o que for, eu não pago nada, porque o Uber não me obriga, então eu não gosto e tal, eu não pago. Então, tudo bem, eu não sou obrigado. Não, você é obrigado. O que acontece é que você está devendo. Isso é outra história. Você não está pagando, mas a lei te obriga a pagar. Então, claro, da mesma forma que você pode ir num pequeno comércio, tem aquela empregada, aquela vendedora que está te atendendo, que tem horário para bater, tudo. Se você for olhar, ela é informal. Ah, então ela não é obrigada. Claro que ela é obrigada, ela é segurada empregada. Outra coisa é que estão fazendo tudo errado. Então não confundir a realidade com a lei. Pela lei, é obrigado sim. Então, a ideia é a seguinte, olha, os trabalhadores remunerados que não forem vinculados a regimes próprios estarão automaticamente filiados ao regime geral, porque ele é um regime de natureza residual. Está corretíssimo, né? O regime geral de previdência social é uma espécie de caixa de previdência de natureza residual. O trabalhador remunerado que não esteja afiliado a regime próprio de servidores será automaticamente vinculado ao regime geral. Por isso que chama geral, né? Que abrange a maioria dos trabalhadores. Legal? Muito bem. Continuemos, gente. O regime geral de previdência social é, em regra, contributivo. Todavia, é possível receber aposentadoria com valor correspondente a um salário mínimo por mês, caso o segurado seja idoso ou deficiente, mesmo sem contribuição anterior, desde que se trate de uma pessoa sem recursos financeiros. Será que isso aqui está certo? Quer dizer que se você é uma pessoa pobre, por exemplo, e nunca pagou a previdência, você vai ter direito a uma aposentadoria? Ah, Omar, eu ouvi falar muito isso por aí. Sim, se fala isso direto, mas é a famosa fake news, né? A fake news, daí sem dolo, não estou falando que as pessoas estejam agindo de má fé, não é isso, mas não é verdade, gente. O sistema previdenciário no Brasil é o chamado sistema ou modelo alemão. Pagou, tem direito, não pagou, não tem direito. Usar um termo mais técnico, seguro social. Não é um seguro, não existe seguro gratuito, tem que pagar. Então, ele é um sistema contributivo. Ah, mas a pessoa, se não tiver dinheiro, coitada, aqui que vamos. Calma, o Estado não vai virar as costas para quem não tem dinheiro. Mas para isso a gente esquece a Previdência e pensa no quê? Na assistência social. Pode ser que ela tenha direito a um BPC, a um benefício assistencial de prestação continuada de um salário mínimo para o idoso e para o deficiente. Pode ser que ela não seja idosa nem deficiente, mas seja muito pobre, ela tenha direito ao Bolsa Família, maravilha, ou até outros benefícios, que a gente fala muito BPC, Bolsa Família, mas tem inúmeros outros benefícios para as pessoas pobres, perfeito, mas previdência a gente tem que contribuir. Sem contribuição, não dá para a gente falar em previdência. Tá bom? Tá beleza? Muito bem, vamos seguir. O que mais? Vamos continuar aqui nossa resolução de questões. Então, essa aqui está totalmente errada, né? Os benefícios previdenciários exigem sempre contribuição. O benefício citado na questão, na verdade, é o BPC, Benefício Assistencial de Prestação Continuada, que pertence à assistência social e não à previdência social. Você não vai mais esquecer. Previdência social, contributivo, tem que pagar. Assistência social, não contributivo, não tem que pagar, porque é para as pessoas pobres, pessoas carentes, pessoas hipossuficientes economicamente. Opa, eu não posso chegar e exigir de uma pessoa dessas que ela contribua, seria até uma maldade, óbvio. Então, previdência é uma coisa, assistência é outra, ok? Sigamos, vamos lá, o que mais? O caráter democrático e descentralizado da administração.
mediante gestão quadripartite. Quadripartite lembra quatro, né? Quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo, nos órgãos colegiados, é um dos princípios da Previdência Social. Olha, eu consideraria essa questão de média para difícil. Você fala, mas não acho tanto, cuidado. Sabe que existem os princípios da Seguridade Social, que estão previstos no artigo 194 da Constituição, entre os quais tem também a gestão democrática e quadripartite, igualzinho que eu citei. Então, ele é um princípio da Seguridade Social, sem dúvida alguma. Mas é da Previdência? Também é. Mas não é tão óbvio, é isso que a gente ia falar. Então, toma cuidado que existem os princípios da Seguridade que estão na Constituição, são os que mais caem. Depois tem os princípios da Previdência, os princípios da Saúde, os princípios da Assistência Social. Entre os princípios da Previdência, nós temos alguns que até se repetem, né? Que já constavam lá da Seguridade Social e que aqui também aparecem, que é o caso do caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação trabalhador, empregador, aposentado e do governo. E é da Previdência também? Está de acordo com o artigo 4º, inciso 7º, do Decreto 3.048 de 97. A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos. Então, daí eles vão citar exatamente o que o texto consta. Sempre recordando, né? Eu aproveito toda a aula para falar. Texto mais atualizadinho, que eu acho mais adequado para você estudar, tem 99,9% de atualização. Talvez faltasse aí o 0,1%, 0,2%, mas é quase nada. Não vai prejudicar o teu estudo. Estuda pelo decreto 3.048. Esse é sempre o mais adequado, porque aí sim, a lei 8.213 principalmente, um pouco também, a lei 8.212, elas não estão atualizadas. Não estão atualizadas totalmente. Quer dizer, a maior parte delas sim está atualizada, mas tem alguns buraquinhos aí desatualizados e daí pode te prejudicar. O decreto, gente, 99,9%. A IN 128 está até talvez 100% atualizada, mas daí ela traz muitos temas que não caem. Esse é o problema, que até consta lá no edital, mas que na prática não cai. Então, o mais adequado é o decreto 3.048 e eu cito aqui, aproveito então para citar a resposta dessa questão por meio desse decreto, né, o 3.048 de 99. Mais uma questãozinha. O abono anual é o 13º salário dos beneficiários da Previdência Social. O abono anual é o 13º salário dos beneficiários da Previdência Social e é pago a todos os benefícios previdenciários, inclusive o BPC, benefício de prestação continuada, para idosos e deficientes. Tananana. Será que está certo isso daqui, gente? Será que está certo? Não está certo não, né? Não está certo. Deixa eu explicar para você. Como é que funciona? Funciona assim. A maioria dos benefícios do regime geral de previdência social tem previsão de pagamento de 13º. Tem previsão de pagamento desse benefício, porque ele é um benefício também considerado como benefício, chamado de abono anual, que nada mais é que o 13º salário, ou também chamado, mais antigamente o pessoal chamava, de gratificação natalina. Legal, então você recebe o 13º ou o abono anual na maioria dos benefícios do regime geral. Poxa, Mar, cita um que não recebe, salário família. Salário família, não confunde com Bolsa Família, né? Bolsa Família é assistência social. Salário família, recebido pelos empregados, para quem tem filhos até 14 anos ou inválidos, né? Empregados, empregado doméstico, avulso. Esses trabalhadores, eles recebem um valor, que hoje é baixo, aproximadamente 60 salários mínimos, está 59 e alguma coisa, quase 60 salários mínimos por filho, desde que sejam trabalhadores que recebem até um determinado patamar, bem baixo,
menos de um salário mínimo e meio. Então, esse é o salário família. Então, perfeito. Ah, Omar, se eu recebo salário família, eu recebo quantas parcelas, quantas mensalidades de salário família por ano? 12. Ah, por que não é 13? Porque ele é uma exceção. Aí, por outro lado, uma aposentadoria, qualquer, pode ser do deficiente, programado, especial, invalidez, qual for. Eu recebo quantas parcelas em um ano? 13. Por quê? Porque eu recebo 12 mais o abono anual. É um benefício que vem acompanhado do abono anual, a grande maioria. Então, não são todos, existem alguns poucos que não dão direito, e além disso, também temos o BPC que não dá direito. O famoso LOAS, né, como o pessoal chama popularmente, o benefício assistencial de prestação continuada, aquele um salário mínimo para o segurado não, perdão, para o deficiente ou idoso, esse também não gera direito a 13º, ok? Então, de fato, o abono anual é o 13º salário do beneficiário do RGPS, isso é verdadeiro, não tem problema algum. Mas, independentemente disso, né? Só um segundinho aqui, gente, só um minutinho. Independentemente disso, não há o direito. Deixa eu só. Tá acabando a bateria. Deixa eu aqui já só pegar um minutinho. Antes que acabe a bateria. Só um minuto. Muito bom, perfeito. Então, aqui o BPC não dá direito de forma nenhuma ao o 13º, tá bom? Tá beleza? Muito bem, vamos continuar. Que mais? O segurado do regime geral de previdência social tem direito a reajustes periódicos, objetivando a manutenção do valor real do benefício. O segurado do RGPS tem direito a reajustes periódicos, que a gente chama popularmente de aumentos, mas não são aumentos, né? Objetivando a manutenção do valor real do benefício. Será que está certo ou será que está errado essa questão? Eu estou deixando um segundinho, um gapzinho bem pequenininho para que você mesmo já fale, puxa, já vai fazendo quase um simuladinho, né? Aproveitando que são questões inéditas, você vai fazendo um certo simulado assim. Gente, está correto. Está correto. É um dos princípios da Previdência Social. A preservação do valor real do benefício. Todo segurado, todo beneficiário do regime geral de previdência social, ele tem direito a quê? Ele tem direito a reajustes, não confunde com aumento. O direito a reajuste, pode até que a lei dê um pouquinho de aumento, mas reajuste quer dizer o quê? Você tem implementado a inflação passada desde do última alteração. Então, por exemplo, faz de conta, como parece que vai acontecer esse ano, uma inflação de mais ou menos 5%. A título de exemplo, não vai fugir muito disso. 5%, Omar? 5%. Bom, nesse caso, a gente já sabe que se o INPC do IBGE, que é o Índice Oficial da Previdência, ele conceder, ele bater em 5%, você tem direito a pelo menos 5%. Então é isso. Reajuste o direito à manutenção do valor real do benefício. O que quer dizer isso? Valor de compra do benefício. Está correto, pois está de acordo com o artigo 201, parágrafo 4º da Constituição Federal. 201, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ok? Beleza? Então aqui a gente já vai vendo, né? Um dos princípios princípios e características da Previdência Social. Continuemos, caríssimos. A Constituição Federal de 88 elenca a assistência social como um direito individual, inserido em um sistema mais abrangente, chamado Seguridade Social. Esse eu já diria que é uma questão difícil. Lê de novo, porque aqui senão você pode ser pego aí uma pegadinha. Dá uma lidinha de novo. A Constituição Federal de 88 elenca a assistência social como um direito individual, inserido em um sistema mais abrangente chamado Seguridade Social. Será que está certo isso daí, gente?
Ô, Marco, por que que isso parece meio óbvio? Tal? Cuidado, as coisas não são tão óbvias assim. Ah, claro que ele é um direito, claro que ele está inserido em algo mais amplo chamado Seguridade Social, isso está tudo certinho, mas ele é um direito individual ou ele é um direito social? Na verdade, ele é um direito social, gente. Quando a gente fala direitos individuais, são aqueles direitos, para quem já estudou direitos humanos, para concursos ou fora de concurso sabe disso, você tem o chamado gerações de direitos humanos. Direitos humanos de primeira geração são os direitos individuais. As liberdades, o direito à propriedade, liberdade de expressão, liberdade de religião, isso tudo, direito de herança, esses são direitos o quê? Direitos de primeira geração, direitos individuais. Depois, aqueles que dizem respeito ao indivíduo frente ao Estado. Depois tem os direitos sociais. O que são os direitos sociais? Um direito que eu tenho não só que é o direito que o Estado não venha intervir na minha pessoa, nas minhas liberdades, mas eu tenho direito de pedir alguma coisa para o Estado. O Estado tem que fazer alguma coisa por mim. São chamados direitos sociais. Na Constituição, eles estão previstos no artigo 6º, e entre os quais, lá você vai encontrar previdência social, você vai encontrar saúde, você vai encontrar também assistência social. Legal? Chama-se assistência aos desamparados, eles usam outro termo, mas é assistência social. Então, razão pela qual está errada, não é um direito individual. Esse, na verdade, é o que, gente? É um direito social, e é por isso que está errada. O artigo 6º da Constituição Federal, ao listar ou elencar os direitos sociais, inclui a previdência social. Portanto, não é direito individual, mas sim direito social. Vamos continuar. Essa questão, me lembro que caiu uma muito parecida em 2016, no INSS, todo mundo errou. Quando cai CREA, CRAS, né, que é um tema bem complicadinho. Deixa eu explicar para vocês. Sempre cai assistência social. Só que normalmente todo mundo está preparado para cair BPC, para cair benefício assistencial de prestação continuada. Minha aposta até para o próximo exame do INSS, próximo concurso, é que caia BPC, tem boa chance, mas o auxílio inclusão está previsto no artigo 26, A, B e C, e D também, se não me engano, 26 da 8742 de 93, da Lei Orgânica da Assistência Social. O auxílio inclusão é a minha aposta específica. Mas sempre tem chance de cair o quê? Ou algum princípio da assistência social que está nessa lei, ou a diferença de atuação, atribuição entre o CREA e o CRAS. E é por isso que foi cair em 2016, me lembro, todo mundo errou, e que é bastante importante. Então vamos lá, vamos fazer uma questão sobre esse tema. O Centro de Referência Especializada de Assistência Social, que é o CREAS, é responsável por agir em casos de risco especial, tal como na hipótese de violência ou abuso sexual. Então, a gente vai saber, gente, já vou dando a dica para vocês. Quando a gente falar em CRAS, são entidades, né, que atendem as pessoas pobres, tanto o CREAS quanto o CRAS. Só que o CRAS é unidade básica. Vai ser primeiro atendimento, vai ser o atendimento, sou uma pessoa pobre, quero saber quais benefícios que o Estado pode me ajudar. Então vou lá, vou atualizar, por exemplo, o meu CAD único, vou pedir um BPC, um Bolsa Família, é lá, tá bom. Só que há situações em que, além da pessoa ser pobre, ela está em algum risco. O risco de marginalização, de algum tipo de violência, de uso ou abuso de drogas, enfim. Está numa situação mais complicada, razão pela qual, daí, nesse caso, entram setores especializados, com servidores especializados, e a gente chama isso de atribuição de um outro órgão chamado CREAS. Tá legal? Então, o CREAS, ele tem essa função de agir em caso de risco especial? Sim, está correto. O CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, age nas situações de assistência básica, para as pessoas pobres, mas assistência básica. E o CREAS, Centro de Referência Especializada de Assistência Social, o nome já diz, né? Pelo menos se a gente souber o que significa a sigla. Ele age nas hipóteses de situação de risco social específico. Está previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, que é a 8742 de 93, no seu artigo 6º C, a linha C, parágrafo 2º. Legal? Perfeito? Muito bem. Continuemos. Servidor público
sem regime próprio de previdência, é segurado obrigatório do regime geral de previdência social, modalidade de segurado empregado. Será que está certo ou está errado, né? Servidor público sem regime próprio é segurado obrigatório na modalidade de segurado empregado. Será que está certo essa proposição? Está corretíssima, corretíssima. Guarda o seguinte: você tem, na verdade, 6 tipos de segurados do regime geral de previdência social, o INSS, né? O sistema do INSS, 6 tipos. Tem empregado, empregado doméstico, segurado avulso, segurado especial, segurado individual, os 5 que compõem os segurados obrigatórios. E tem também o sexto tipo, sexta modalidade, que é o segurado facultativo. Então são 6. Dentre cada um deles, você tem trabalhadores diferentes. Por exemplo, no caso do empregado, você tem desde o empregado público, do intermitente, do temporário, do seletista, do político, né? Aquele político que exerce mandato eletivo. Você tem vários tipos de trabalhadores. Servidor em cargo de comissão e também quem? O trabalhador, o servidor em regime próprio de previdência social, regime próprio não, servidor público estatutário, mas que não tem regime próprio de previdência. Omar, mas ele é estatutário? Estatutário. O que é estatutário, gente? Significa as leis trabalhistas que o regem. Quando a gente quer falar assim, qual que é? Esse aqui é CLT. Significa o quê? Que as leis trabalhistas que regulam a atividade dele são ou é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Pode ser um servidor público ou, mais comumente, um trabalhador da iniciativa privada. Por outro lado, você fala estatutário, significa o quê? Que as leis trabalhistas que regulam a atividade dele estão previstas no Estatuto do Servidor Público. O federal, por exemplo, é a Lei 8.112 de 90. O estadual tem as suas, cada um estado, município. É possível ser estatutário e ser regime geral, Omar? Claro que sim. Se você pega um município, então você é regido não pela CLT, mas pelo estatuto daquele pequeno município, no âmbito trabalhista. E no campo previdenciário? Daí você tem que se perguntar, eles criaram uma caixa própria de previdência? Não, não criaram, Omar. Não criaram? Não, não criaram. Bom, se não criaram, nesse caso, não criaram uma caixa própria de previdência, é regime geral. É assim que funciona. Legal? Perfeito? Muito bem. Então, a resposta é: o servidor público sem regime próprio é segurado obrigatório? É. E em qual qualidade, qual modalidade? Na modalidade de segurado empregado. Está correta, né? Então, não existe trabalhador sem previdência em nosso país. Ou ele se filiará ao regime geral ou ao regime próprio. Caso alguém seja servidor público efetivo, mas o município não possua regime próprio de previdência, ele será filiado como segurado empregado ao regime geral. Recordando que a maioria dos municípios no Brasil não possuem regime próprio de previdência social. Mais um, vamos lá. O autônomo, trabalhador autônomo, é segurado facultativo do regime geral de previdência social. Será que está certo? O autônomo é segurado facultativo do regime geral de previdência. Isso aqui eu já esqueci de tirar a resposta. Mas está errado mesmo, tenho certeza que você saberia. Claro que está errado, né, gente? O autônomo é segurado obrigatório, porque ele é segurado individual. Omar, mas eu conheço autônomo que não paga. Não paga, está devendo. Mas está ilegal. O correto é todo autônomo pagar, de alguma forma, ou como empresário, como microempreendedor individual, enviando RPA, né, recibo por prestação de serviço para o autônomo, não interessa como, mas ele tem que pagar, tem que contribuir. Todo autônomo é segurado obrigatório. Facultativo, gente, é estudante, concurseiro, dona de casa, desempregado, estagiário, pessoas que, pelo menos tecnicamente, elas podem até receber uma ajuda de custo, mas não é tecnicamente uma remuneração. Não é o caso do trabalhador autônomo. Legal? Então essa daqui trata-se de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, pois é um trabalhador remunerado. E aqui eu cito, né, o artigo 9º do decreto 3048 de 99. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, e cita várias, entre as quais, no seu inciso 5º, inciso 1º, a linha L, a pessoa física
que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Perfeito, fica bem fácil. Bom, sigamos. A inscrição de um profissional liberal, tal como um advogado, pode ser feita pós-mortem, questão de nível médio. Tá certo ou tá errada, gente? Está errada. Deixa eu explicar. Gente, existe filiação e inscrição. Filiação é um direito que você tem, que nasce com o pagamento de contribuições para a Previdência Social. Você passa a ter uma série de direitos previstos em lei. Então, a filiação é a relação jurídica entre o INSS, por um lado, e o segurado ou os beneficiários dependentes do outro lado. Ok. E inscrição? Inscrição é a parte documental, parte escrita dessa filiação, que ela se concretiza, às vezes, na anotação numa carteira de trabalho, se concretiza em você ter um RG da Previdência, que a gente chama de número de inscrição do trabalhador, se concretiza num banco de dados da Previdência, que a gente chama de CNIS, CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, isso tudo é inscrição. Às vezes a pessoa nunca pagou a Previdência, mas ela está na informalidade. Um profissional liberal, por exemplo, nunca pagou. Mas o que eles querem? Daí ela morre. Ela morre, vem o parente e fala o seguinte: o meu pai, o meu marido, minha esposa trabalhava, era um advogado, por exemplo, uma advogada. Nesse caso, eu quero inscrever depois da morte para pagar alguma coisinha, pago uma e já recebo pensão por morte. Posso? Não, não pode. A única hipótese em que é admitida a inscrição pós-mortem é do segurado especial. É o pequeno trabalhador rural, pescador artesanal, seringueiro, porque são pessoas, claro, que estão excluídas, às vezes, de um acesso à tecnologia, de informação, então aí se autoriza. Mas só, não se autoriza nos demais casos. Legal? Então tá errado. O único segurado que pode ser inscrito após a morte é o segurado especial. Não é incomum, né, que os dependentes procurem fazer inscrição pós-morte no individual, querendo receber a pensão por morte, mas não pode, e aqui eu deixo claro, cito aqui o decreto 3048, artigo 18, parágrafo 5º-B, depois você dá uma olhadinha lá. Legal? Vamos continuar. É permitida a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, a pessoa participante de regime próprio de previdência. Cuidado, porque essa daqui cai direto. Cuidado. Bom, eu vou te explicar o que está na Constituição. O que está na Constituição é que não pode. Depois, a Lei 8.112 de 90, ela vai falar, olha, se você for de regime próprio, tiver afastado e o regime próprio não te autorizar a pagar como lá no regime próprio, se estiver afastado por doença, daí você pode pagar como facultativo. Mas seria uma exceção, porque a regra, o que está na Constituição, artigo 201, parágrafo 5º, é que não. E se normalmente cai a regra. Então, cuidado, do jeito que está aqui, a resposta é errada. Ela está em desacordo com a regra do artigo 201, parágrafo 5º da Constituição, que fala o seguinte: é vedada, é proibida a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio. Ah, mas o que quer dizer isso? Sei lá, por exemplo, eu sou de regime próprio, sou juiz, sou do regime próprio de servidores públicos da União. Legal. Eu tenho que estar filiado ao regime geral? Tenho, porque eu sou autônomo, e até empregado numa faculdade, autônomo aqui no Q Concurso, por exemplo. Legal. Então eu tenho que estar pagando, óbvio. Agora, vamos dizer que eu parasse de dar aula. Parei de dar aula e falasse assim: bom, agora o que eu quero é o seguinte, eu quero continuar pagando. Posso? Não, como facultativo está proibido. Tá certo? Tranquilo? Então, quem é de regime próprio não pode pagar como facultativo. Essa é a regra. Mais uma. José trabalha como estivador para vários tomadores de serviço, sem vínculo com nenhum deles, sem vínculo empregatício com nenhum deles. Ele é estivador, portuário, né? Em um porto, e tem a prestação de serviços intermediada por uma OGMO, órgão gestor de mão de obra. Nesse caso, é possível enquadrá-lo no regime geral de previdência social como segurado avulso. Será que isso está certo? Será que está errado? Gente, ele deu todas as características de um trabalhador avulso. O avulso é isso mesmo. É o portuário
que trabalha, presta serviço a vários tomadores de serviço, sem vínculo empregatício com nenhum deles, e a mão de obra é intermediada por órgão gestor de mão de obra. Você vai lá no órgão gestor, chegou um navio no porto, chegou lá no órgão gestor e fala: preciso de trabalhadores para descarregar, para fazer a proteção, conserto, proteção, uma série de atividades. Legal, eles mandam para a gente, o valor é tanto, acabou, é assim que funciona. Eu não pego gente fora. É fechado, intermediado pelo órgão gestor. Existem outras atividades também que daí são intermediadas por sindicato. Pessoal, por exemplo, que faz chapa, né? É descarregar caminhão em zona cerealista. Então, são algumas possibilidades que você tem. Então, ou é o portuário, mais comum, ou o trabalhador rural, ou chapa nas zonas cerealistas, que também trabalham nesse sistema. Mas esse trabalhador é o segurado avulso. Segurado avulso. Perfeito? Então aqui está no artigo, no decreto 3048 de 99, no seu artigo 9º. Artigo 9º, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. 6. Como trabalhador avulso, aquele que, sindicalizado ou não, preste serviços de natureza urbana ou rural a diversas empresas ou equiparados, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra. Perfeito. Então isso aqui fica bem claro. Mais uma questãozinha aqui sobre segurado. Mário é jogador de futebol profissional. Nessa hipótese, Mário é segurado facultativo, tendo em vista que o jogador de futebol profissional tem um sistema próprio de previdência. Será que isso é verdade ou não é? Será que o jogador de futebol ele é facultativo? Gente, o jogador de futebol ganha dinheiro. Aliás, dependendo do time e tal, se for Série A e tal, ganha muito dinheiro. Perfeito? Razão pela qual tem sentido falar que é facultativo, você concorda? Ah, tem um regime diferente. Não, tem regime diferente nenhum. Ele é empregado, segurado empregado. É bem verdade que na carteira de trabalho tem um valor pequeno, o resto é direito de imagem, que até gera uma série de problemas jurídicos. Mas, tirando isso, ele é um segurado empregado. Tem carteira de trabalho, sim. Razão pela qual está errada essa questão, né? Jogador de futebol em nosso país é segurado obrigatório, na modalidade segurado empregado. Ele é um empregado seletista. Muito bem, vamos aqui ver. Temos mais algumas questões. Maria trabalha no ramo de transporte de pessoas por meio de aplicativo. Maria trabalha no MEI, né? E recolhe contribuições como segurada individual. Em face de problemas ortopédicos, ficou afastada de seu emprego. Então ela é MEI, né? Então ela está com problema ortopédico, não está podendo trabalhar como Uber. Com o recebimento do benefício de incapacidade temporária, auxílio-doença por 2 anos. Legal. Teve alta, por questões familiares, não pretende mais voltar a trabalhar. Foi perfeito. Nessa hipótese, permanecerá com qualidade de segurado por 12 meses após a alta do auxílio-doença. Será que está certo? Será que está errado? Está correta. Está correta. Gente, vem cá. Aqui a gente entra no campo da aquisição, manutenção e perda da qualidade de segurado. Aquisição. Começa a contribuir. No caso do segurado facultativo, contribui, faz inscrição e contribui a primeira sem atraso. Se adquiriu qualidade de segurado, você já é segurado da Previdência. Que mais? Além disso, Omar, eu tenho essa questão, né? Eu já sou segurado, tá tudo certinho, mas além disso eu tenho outro lado aqui. Eu sou segurado, mas eu parei de pagar. Parou? Parou. Então você tem agora o período de graça. Esse período de graça varia. Varia, por exemplo, 6 meses para o segurado facultativo, 12 meses para o individual, o empregado doméstico avulso 12 meses. Pode ser acrescido de mais 12 se você tiver com desemprego involuntário. Se ao longo da vida você contribuiu por 120 meses, 10 anos, mais 12. Então, são vários aspectos. E após o gozo, a alta do auxílio-doença, do auxílio por incapacidade temporária, mais 12. Então, a resposta, portanto, é correta, né? Nos termos do artigo 13, parágrafo 1º do Decreto 3048 de 99. Mantém a qualidade assegurada independentemente de contribuições em até 12 meses após a cessação de benefício por incapacidade ou das contribuições. O que mais?
Serviço de reabilitação profissional dispensa carência. Perfeitíssimo, dispensa sim qualquer serviço. Tem o serviço social, né? Serviço social, serviço de habilitação e reabilitação profissional. Os três serviços dispensam, são carência zero, não há aí nenhum problema, consta na legislação, mais especificamente no artigo 30, inciso 5º do decreto 3048 de 99. E a última questão, fechando aqui uma hora, né, de live, de aula. A renda mensal inicial do auxílio reclusão corresponde a 60% do salário de benefício, acrescido de 2% a cada ano que superar 20 anos de contribuição, tal como se dá com a pensão por morte. É verdade? É isso? O auxílio reclusão é igualzinho à pensão por morte no que diz respeito à renda mensal? Não. Antigamente era, hoje não é mais. Desde o dia 13/11 de 2019, a partir desse dia, né, que é o dia seguinte da publicação da emenda constitucional 103 de 2019, reforma da Previdência, todas as prisões que aconteceram a partir daí é um salário mínimo apenas. Então ficou fácil para a gente saber qual que é a renda mensal do auxílio reclusão, porque nos termos do artigo 27 da emenda 103, corresponde a um salário mínimo. Legal? Perfeito? Vimos aí uma hora de questões. Eu vou fazer de vez em quando, então, questões inéditas para que você possa ir também aprendendo, claro, fixando conhecimento, mas também verificando, já aquele que já está estudando há um tempo, verificando qual o nível do seu conhecimento. Tá bom? Tá beleza? Espero que você tenha dado mais um passo para atingir o teu objetivo. Bons estudos, um abraço e até uma próxima.